Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da Pernambuco. Estou à frente desse projeto. Se inscreve no nosso canal, curte o nosso conteúdo, se inscreve no meu Instagram, Mariana Vanderlei 1, e no Instagram da Pernambuco Consultora também, para que a gente possa levar cada vez mais conteúdo para mais pessoas, né? O YouTube precisa entender que vocês gostam do conteúdo da gente, que vocês querem ter acesso ao que a gente traz aqui, tá? Então, comente aí o que vocês acham. Sugiram temas e pessoas para a gente trazer aqui também. E hoje, finalmente, eu trouxe esse tema, que já é um tema. Acho que a gente está no episódio 54. 54. Estou sem claquete hoje. Gostaria de registrar com a minha produção. Não trouxeram a minha claquete. Mas estamos no episódio 54. E esse tema que a gente está trazendo hoje, acho que a gente já deveria ter trazido lá no começo, mas precisa de uma evolução do nosso projeto, né, desse podcast, que é o tema de administração de imóveis, administração de patrimônio. Qual é o meu intuito aqui de trazer esse conteúdo para vocês? Não adianta só Mariana que vende apartamento, Mariana que está na área de desenvolvimento imobiliário da Pernambuco Consultora, falar para vocês o quão bom é investir em imóveis, o quão garantido é, o quão importante é. O que eu quero trazer aqui são pessoas que também trabalham com isso e que têm uma bagagem do outro lado, que é a bagagem da gestão, que é a bagagem da administração do imóvel que o cliente vai comprar e colocar na mão de empresas competentes para administrar. Então, a gente está aqui com o Luciano Novaes, tá? Que é diretor da Âncora. A Âncora, você acabou de dizer, né, Luciano? Deixar você se apresentar, que tem 41 anos. 41 anos. Então, imagina a bagagem que Luciano não tem, diz que está nesse mercado desde os 19 anos de idade. Exato. Não é? Então, imagina a informação que Luciano tem para dividir com a gente, tá? Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo já há alguns meses sobre qualificar o investimento do cliente, quem estiver assistindo a gente aqui, se for corretor, se for cliente, ou se for pessoas que não têm nada a ver com o mercado imobiliário, que quer assistir o nosso episódio para entender sobre investimento imobiliário, entender os riscos, né, de comprar apartamento para investir. Sempre falo, pessoal, que faz diferença na mão de quem vocês vão colocar o imóvel de vocês. Do mesmo jeito que eu defendo a Pernambuco Consultora, na mão de quem vocês vão colocar o dinheiro para investir no imóvel, para investir na compra, que é uma compra de longo prazo. Do mesmo jeito, tem que cuidar da empresa que você vai colocar para administrar, certo? Então, Luciano, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou sugar você de todas as seu histórico de conhecimento da área. Antes da gente ir assim para a primeira pergunta, né, que eu queria te trazer, fala um pouco só da história da Âncora, né? Fala um pouco assim da tua história, por que você entrou, já era da família, você falou que com 19 anos já entrou nesse mercado, né? Como foi teu envolvimento com esse mercado de administração? O nome Âncora já é mesmo desde sempre? Não, né? Conte aí. A Âncora é uma marca hoje registrada que nos pertence, tá? Existem no Brasil umas 9 empresas com o nome Âncora, que nós estamos, inclusive, notificando-as e entrando com processos para que elas... Do mercado de locação? Mercado, não aqui em Recife, Sim. mas São Paulo, principalmente alguns interiores, Minas Gerais. Nós já identificamos e a gente está naquele processo de notificar e tirar, porque, por incrível que pareça, a gente é alvejado com reclamações no Reclame Aqui, como se fosse a âncora nossa. Entendi. E muitas vezes são questões lá em Barueri. Que coisa, nem imaginava. Então a gente está... Então, pelo menos uma coisa é boa, vocês acertaram no nome, né? Quer dizer que o nome Acertamos é bom. no nome. Na verdade, Mariana, muito obrigado pelo convite, né, de participar desse podcast. Só para me apresentar, eu sou formado em administração de empresas, né, e fui presidente do Secov, Sindicato de Habitação, durante 2 mandatos.
sou atual vice-presidente, fui membro da Câmara Brasileira de Comércio e Serviço Imobiliário, que é uma câmara setorial da CNC, né, e coordenei durante o período em que fui presidente todos os assuntos dessa Câmara ligados a terrenos de marinha. Né, e fundei a Âncora, assim, com 19 anos de idade. A gente vai ter que então fazer um outro episódio só sobre terreno de marinha, porque a quantidade de dúvida que a turma tem, até eu mesmo tenho, né? Inclusive essa polêmica que está rolando agora. É um absurdo essa polêmica, é um absurdo, mas a gente abre um isso, parênteses. Vai ter que ser outro. Mas na frente a gente abre um parênteses para isso, para explicar, porque as pessoas não sabem nem o que é isso. Não sabe, Mas tem que ser um episódio só para tratar disso, gostei de saber. Pois é. Ainda ontem no Secov, nós tivemos uma reunião e estava lá o Felipe, do Cartório Andrade Lima, e Ricardo Pragana, e a discussão foi toda nesse tema. Mas a fundação da Âncora foi o seguinte: a família tinha uma propriedade ali em Moreno e nós fizemos um loteamento. No passado, no governo militar, no final do governo militar de João Figueiredo, o ministro da Fazenda era Delfim Neto, e havia uma credibilidade muito grande em relação ao que o governo dizia. A inflação tinha sido 99% e o governo dizia que a inflação ia ser de 60%. Nós lançamos o loteamento com 40 parcelas, a cada 10 meses corrigia pelos 60%. Fixos, né? E no ano seguinte a inflação foi de 220, aí depois veio a eleição de Tancredo, vem Sarney, Tablita, enfim. Com 2 anos o loteamento, que havia sido um sucesso imobiliário gigantesco, ele foi um insucesso financeiro, porque a gente praticamente perdeu a propriedade. Foi quando meu pai chamou. Que é uma outra arte, né? Você também administrar loteamento é um outro negócio Outro à parte. Negócio e tem que ter um controle muito bom no sentido de você levar o contrato até a prefeitura, fazer a transferência, de você acompanhar a inadimplência, porque senão você vai passar o resto da vida fazendo escritura e sendo, vamos dizer assim, tocado por ações judiciais da prefeitura com cobranças de IPTU. Então, administrar loteamento também não é... Tem que ser na mão de profissionais que sabem fazer, né? Aí foi quando a gente percebeu que a empresa ia ter um insucesso financeiro, meu pai me chamou, tinha ali alguns imóveis dele na época, né? Porque naquela época era muito comum as pessoas comprarem imóveis para garantir uma renda futura, né? Apesar de toda aquela inflação maluca que a gente vivia, mas todo mundo gostava de ter um imóvel que era o investimento mais seguro, né? Ele me chamou, me entregou os imóveis e eu comecei, numa salinha, a fazer a gestão de locação, né? Me lembro bem que no dia que eu anunciei, fiz o primeiro anúncio para alugar um imóvel, naquela semana o CRES, que é o Conselho Regional que regulamenta a atividade, chegou lá na imobiliária e me autuou. E eu sem saber o que é CRES. O que eu tenho a ver com CRES, né? Eu não sabia disso. Comecei só assim, Mariana. Você anunciou, onde era que anunciava nessa época? No Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco. Era o jornal da época, era o Diário de Pernambuco. Eram casas, eram apartamentos, Casas e apartamentos. Mas aí a gente começou assim, sem saber muito bem nem o que era CRES, mercado, e a gente deu início com muita perseverança, muita resiliência. Até porque vocês estavam administrando os imóveis próprios, né? Então nem imaginava que teria necessidade de ter. Exatamente, e fui aprendendo assim no mercado, né? Naquela época, Mariana, você tinha uma legislação inquilinária que foi alterada em 91, que ela era uma legislação que buscava proteger muito o inquilino. Nessa busca de proteger o inquilino, ela terminava por atrapalhar o mercado e atrapalhar, inclusive, aqueles inquilinos que queriam alugar o imóvel. Não é? Porque o que é que dizia a legislação? Você só podia retomar um imóvel se fosse para uso próprio, ascendente ou descendente, e se fosse por inadimplência, ou de uma obra que importasse um acréscimo nela, que você não permitisse ser feito com o inquilino dentro, de manutenção. Então tinha as mesmas questões que você tem na lei hoje, só que ele não contemplava a denúncia vazia, que foi vamos dizer assim, acrescido à lei, na alteração da lei 8.245 de 1991. E o que é denúncia vazia? É quando você tem o direito de pedir o imóvel, né, sem necessidade de alegar a razão pela questão. Mas você, para exercer esse direito, necessariamente o contrato ele tem que ser firmado com um prazo mínimo de 30 meses, porque o legislador entendia na época
que você não teria esse direito se você, porque a pessoa que vai morar, ele não pode estar, entra hoje no imóvel, amanhã você perde o imóvel, você estaria sempre sendo pressionado pelo locador. E correndo o risco de se instalar e depois a pessoa vir e pedir o imóvel de volta. Então o legislador, para lhe dar o direito de você ter a denúncia vazia, ele também fixou o direito do inquilino permanecer pelo menos por 30 meses no imóvel, seriam 2 anos e meio, não sabe? A partir daí você pode notificar o inquilino do interesse de não continuar com a locação e ele, pela lei, tem 30 dias para se manifestar ou sair do imóvel, né? Se ele não sai, aí é uma ação simples de denúncia vazia para você tirar e recuperar o imóvel, tá certo? Então, essa liberdade que o proprietário passou a ter, vamos dizer assim, a partir de 91, foi decisiva no sentido de você trazer mais investidores para o mercado e segurança jurídica para o proprietário naquele momento, né? Porque existia muito essa coisa que... eu me lembro quando eu era pequena e depois eu comecei a entrar na vida profissional, eu escutava muito essa coisa que tinha dificuldade de tirar, a pessoa que não pagasse não conseguia tirar, né? Tinha muito essa coisa de não proteger o proprietário, né? De não proteger o proprietário também. Então, às vezes, eu escutava que a pessoa não se sentia estimulada a comprar imóveis para locação, porque tinha muito problema de inadimplência e não conseguir tirar. Essa situação melhorou muito, Mariana, e nós fizemos, lá no Sindicato da Habitação e com a CNC, fizemos uma dinâmica de grupo no passado, lá em Brasília, com os grupos nossos, e a gente elencou assim, qual era a manchete que nós gostaríamos de ver no jornal para o mercado imobiliário? E elencamos 2 manchetes, né? Uma, infelizmente, não prosperou, que eu acho que seria importante para o mercado imobiliário, que seria fazer com que o imposto incidente sobre a locação residencial fosse de 15%, igual a do mercado financeiro, quando você deixa a aplicação por mais de 2 anos. Você não compra um imóvel hoje, aluga e vai vender amanhã. Então você vai ficar com o imóvel alguns anos. Então, por que a renda desse aluguel não poder ser tributada exatamente como é tributado seria mesmo considerar o mesmo tipo de investimento. Criar uma isonomia entre o mercado financeiro e o mercado de locação. Eu acho que isso traria ainda mais investidores para a locação residencial. Porque as grandes locadoras no Brasil, nós quando falamos com o Ministério da Fazenda na época, nós fomos retrucados porque ele dizia que as grandes locadoras no Brasil já desfrutam do imposto menor porque são locadores de pessoas jurídicas. Não é? Mas, na verdade, o pequeno proprietário, que é esse que movimenta, é o investidor pequeno que compra um apartamento visando um complemento de renda, visando um ganho na locação, esse não é o que a gente está considerando. Para esse, pessoa física, muitas vezes, ou pequenas holdings imobiliárias, para eles, o interesse nosso era que ele tivesse o benefício da tributação de 15%. Mas essa manchete, infelizmente, não alcançamos. Mas alcançamos outras, que foi a outra que nós trabalhamos para que passasse, né? Que foi o aprimoramento da Lei 12.112, que ela veio trazer celeridade ao despejo, né? Você tem um mandado único, não precisa mais você ir lá notificar o inquilino, e se ele não desocupar, você tem que solicitar o juiz novamente, um outro mandado, isso leva tempo. Então, hoje, o mandado ele já vai no sentido de notificar, e aquele mesmo mandado ele serve já para fazer o despejo. Não tem que devolver para a vara, não sabe? Então, é possibilidade de você fazer o depósito judicial de 3 meses de caução e pedir o imóvel. Então, o imóvel que é firmado sem a garantia locatícia. Então, essas modificações na lei fez com que muitos proprietários que às vezes compravam um imóvel e ficavam esperando a valorização dele e não colocavam para locação, passassem a disponibilizá-lo para locação. Eu vi essa mudança, Luciano. Quando eu comecei a trabalhar, né, no mercado, assim, aqui na empresa, há 20 e poucos anos, só existia o investidor de comprar para revender. Só existia esse investidor, que era que comprava, especulava, né, pagava tal, e tinha aquela história do repasse e ganhava uma grana. E ao longo desses anos eu vejo como muda, né, como muda o comportamento, que a pessoa está
comprando, fazendo patrimônio para si, para a família e colocando para alugar. Eu acho que soma tudo isso que você está falando, que incentiva a pessoa a se manter sobre isso, que seria exatamente o primeiro item que eu queria conversar, é sobre essa evolução do mercado de locação. A gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas seria, né, a lei do inquilinato, essa questão de ter empresas de administração, né, a garantia do recebimento. E também, por último, que eu acho que é importante, essa questão da mudança do comportamento social. Que a gente, antes de começar a gravar, você estava me falando, né, daqueles dados que acho que era bom a gente trazer, sobre a quantidade de pessoas que estão morando em apartamentos alugados, né, que tem crescendo, que vem crescendo bastante, né? Eu trouxe aqui alguns dados que foram coletados tanto pelo IBGE quanto nessa Câmara Setorial da qual nós fazemos parte com pesquisa nacional, tá? Então, tem alguns dados que são interessantes. Por exemplo, no Brasil, 21% dos domicílios eles são alugados. Tá? E enquanto que você verifica que em algumas regiões do mundo, como por exemplo na Suíça, países mais avançados, né? Suíça, Alemanha, Coreia do Sul, você chega a ter 44, 48, 56% das residências são alugadas. Esses países da comunidade europeia, você tem uma mobilidade muito grande entre eles. As pessoas moram num país, trabalham em outro. Né? Os países são pequenos. Você vai estudar em Bruxelas, vai para... Quer dizer, então, essa mobilidade social, ela é assegurada pela locação, não é pela compra. É verdade. Não é? Aqui no Brasil mesmo, hoje a gente vê assim, quantas pessoas que se formam e passam em concursos e vão começar a vida em Campo Grande, em Boa Vista. Essa mobilidade, vão para São Paulo estudar, fazer... Eu vejo também aqui, né? Vem gente da Paraíba para cá, ou vice-versa, no Rio Grande do Norte para cá, ou daqui para lá. E vem tratamento médico, vem estudar, enfim... Essa mobilidade toda social, ela é assegurada pela locação, né? E essa mobilidade... onde é que a gente percebe vamos dizer assim, para onde o mercado está indo, né? É o investimento em imóveis mais compactos. Não é? Hoje em dia, você mobiliar um imóvel grande, você ter o custo de um condomínio, você ter funcionários para limpar As pessoas preferem morar numa coisa mais compacta, em algo mais compacto, mas ter, muitas vezes, no próprio condomínio, uma piscina de raia, um cowork, um espaço para pet, né? Ter a praticidade da casa, mas ter um conforto embaixo no empreendimento. Exatamente. Ô, Luciano, a gente conversando, minha mente vai pensando em um monte de dúvida que eu fico me colocando no lugar do cliente. Por exemplo, você está falando aí nessa questão da mudança, né, do comportamento das pessoas, da mobilidade. Então, imagine que uma pessoa ela está disposta, uma família, uma pessoa, ela vai investir, por exemplo, R$1 milhão, certo? Vai comprar apartamento. Será que é melhor para ela comprar um de 1 milhão ou comprar 2 de 500? 2 de 500. 2 de 500. 2 de 500. Porque ele vai estar mais dentro desse perfil que a gente está conversando aqui. O imóvel hoje mais rentável é o imóvel compacto. Tá? O imóvel grande ele não rentabiliza tão bem hoje. Você até encontra apartamentos, por exemplo, nós agora alugamos. A gente recebeu uma quantidade grande de apartamentos de 140 metros, 4 quartos, tudo. Eu não posso dizer que é um 4 quartos enorme, né? Enorme. No passado seriam 3 quartos, com 140 metros, né? Eu morei no de 160 com meus pais, quando eu morava com meus pais, era 160 com 3 quartos. Eu também. Não é? Mas é um 4 quartos, mas é um 4 quartos que a concepção dele é muito confortável, ele é muito prático, o apartamento, né? E esse prédio em especial, ele tem uma área de lazer fantástica, a quadra de saibro, de tênis, é uma infraestrutura fantástica para você. É um apartamento que você aluga hoje por 6, 7 mil reais, um apartamento que vale R$1,5 milhão. Né? Mas olha o investimento. Esse prédio, quando foi lançado, era 700 mil. 3, 4 anos atrás. Quer dizer, ele dobrou de valor. Por 700 também tem uma valorização do patrimônio e agora vai alugar mais ou menos aqui a 0,6, mais ou menos. Exatamente, né? O apartamento. Então, quer dizer, é bom.
Mas o apartamento menor, você tem mais flexibilidade. Se você tiver um problema com um inquilino de um apartamento desse montante, você tem um problema. Tudo aquela coisa da cesta só, né? Exatamente. Você está colocando com a cesta só. Eu te perguntei isso porque eu me lembro, a gente lançou um empreendimento ali na Rua da Aurora, que é apartamento relativamente grande. Lá são 150 metros e 122. E a gente teve muito cliente que comprou para morar, porque morava de apartamento alugado e queria ter seu apartamento próprio. E eu, em conversa com um cliente, ele dizendo assim, eu estou com dúvida se eu compro 2, um para mim para morar e um para investir. Eu disse, por que em vez de você comprar esse, que o apartamento era na faixa de 1.300.000, você não compra 2 de 500? E aí ele me disse uma coisa que eu fiquei assim, matutando, né? Eu não tinha informação, mas ele disse, porque vai faltar apartamento para alugar desse tamanho. E faltou. Isso. E faltou. Isso. Ele disse, eu vou ser provavelmente um dos únicos ele acertou. que quem quiser comprar apartamento para alugar, nesse tamanho, em torno de, acho que é 122 metros, eu vou ser um dos únicos que vai ter. É verdade. Né? Aconteceu. Isso, ele disse, olha, a escassez vai chegar. Eu disse, olha, você sabe mais do que eu, você está dizendo. Nós tivemos uma crise de oferta de apartamento de 4 quartos, e o mercado se desabasteceu. Passou um tempo que estava muito pouco valorizado o 4 quartos, de repente ele desapareceu no mercado. Porque ele passou tanto tempo sem as construtoras não lançando esse tipo de apartamento, que na hora que você lançou, o teu investidor, o teu proprietário lá, ele percebeu isso e deve ter comprado o segundo apartamento. Ele né? comprou 2. Pois é. Ele disse, não, não vou comprar, não. Eu disse, mas eu tenho um apartamento na faixa de 500 mil. Ele teve essa visão, né? Então ele acertou. Ele disse, né? não, mas eu não quero. Eu gostei desse empreendimento, eu quero 2 aqui. Um para mim, um para alugar. Eu disse, então, se você está sabendo, você sabe mais do que eu. Mas é porque né, o raciocínio que eu estou do lado de cá. É natural que a gente tenha mais pessoas que possam alugar apartamentos na faixa de 30 metros, 40 metros, 60 metros, do que pessoas que têm a condição financeira de alugar um apartamento na faixa de 6, 7 mil reais. Esse prédio que a gente falou, Mariana, nós já alugamos agora, acho que em 6 meses, 27 apartamentos nesse patamar de 6 a 7 mil reais. Olha só. Alugamos. Todos com seguro-fiança, com fiadores fantásticos, todos assim com garantia e com uma vistoria ultra detalhada, com 200 fotos. Então, meu cliente estava certo em saber que existe mercado para esse tipo de imóvel também para aluguel, né? Tem aquele público, Mariana, que eu acho assim, mesmo que a gente tenha falado aqui da mobilidade, mas tem pessoas que querem a mobilidade mesmo no seu bairro. A pessoa tem recursos, tem sua renda, às vezes uma pessoa que é até muito bem estabilizada na vida, mas ele prefere, muitas vezes, morar de aluguel, porque ele diz assim, não, eu vou ficar com recursos aqui, vou morar de aluguel, porque de repente eu me deparo com um vizinho inconveniente, ou porque o prédio vai passar por faixa extra. Quer se descapitalizar, né? Ele morar alugado e de repente tem uma condição que poderia até ter. Momento de vida, Mariana. Momento de vida. Às vezes ele está com 2, 3 filhos, ele quer um apartamento maior, amanhã os filhos saem do colégio, vão para a faculdade, ele aí resolve ir para perto da faculdade, o apartamento ficou grande, ele diminui. Então, quer dizer, tem as pessoas que poderiam comprar, mas resolvem ser locatários do apartamento. Sabe? Então, isso também é um mercado pequeno, mas tem, né? Não é o mercado principal, não. Luciano, vamos lá para um outro item aqui. A gente falou também, até antes da gente começar aqui, qual seria o perfil dos clientes, que vai um pouco dentro disso daí que você falou. Acho que você tem até um dado sobre a idade, né? De 25, 20 Tem um dado interessante anos, né? aqui, porque o que a gente percebe hoje é que aquele pensamento do passado de você ter o imóvel como garantia. Nós vivemos muitas turbulências no passado e tínhamos um mercado que não era tão previsível, apesar de a gente estar vivendo uma imprevisibilidade hoje. Ainda, mas a gente era... as pessoas tinham o imóvel como uma fonte de renda complementar de aposentadoria e hoje ela é mais uma, mas não é só a única, né? Mas as pessoas hoje em dia querem viver muita experiência, né? Eles querem viajar, eles querem alugar o carro, eles querem morar em locais diferentes. Então, a gente percebe, por exemplo, eu trouxe um dado interessante aqui, em que pese o aluguel ter subido de valor nesses últimos meses, anos, e vem subindo ao longo dos anos. Tem um dado interessante aqui, 80% dos brasileiros
entre 25 e 40 anos avaliam que alugar é melhor do que comprar. Esse é público mais jovem, né? 80%. É claro que eles vão alugar esses imóveis aos 20% que considera que investir é um bom negócio. Então você vai ter 20% que vai ter uma sobra de renda, ou que estão pensando no futuro deles com mais estabilidade, não é? E vão comprar o imóvel. E vão alugar para esses 80% que querem apenas viver a experiência, não querem possuir. Alguém tem que comprar. Alguém tem que comprar. Alguém tem que comprar para alugar essas comprando. pessoas. E está comprando, Mariana. Está comprando. Tá comprando. A gente percebe, por exemplo, a gente percebe que os juros altos, por exemplo, como a gente está vivendo e essa certa insegurança, a gente percebe uma certa retração na compra, não é? Mas a gente também acha que isso é uma oportunidade também, não sabe? Não é, as pessoas compram pensando nisso. A taxa de juros, a história mostrou isso a gente. 40 anos de experiência, a gente já viu isso várias vezes. Os ciclos imobiliários são um pouco mais longos, né? Meu sogro, que foi construtor, ele dizia assim: o imóvel ele entra muito rapidamente na crise, não é? E ele sai. É muito sensível. Ele é muito sensível. Que entra, ele sai. Não é? Mas as pessoas que têm estabilidade, que têm alguma renda, que podem investir, por exemplo, numa situação, vamos dizer, vamos supor que o Brasil realmente continue gastando muito recurso, sem querer julgar política de governo, não é? A sua passada, nada. Mas suponhamos que a gente tenha um insucesso, vamos dizer assim, na política econômica do governo, a inflação de fato venha a crescer, que o gasto público venha a subir, que precisemos aumentar a taxa de juros, e até na eventualidade de a gente chegar naquele ponto que chegamos em 84, 85, da gente ver planos econômicos mirabolantes. Eu espero que isso nunca mais aconteça. E acho que... escutem não, viu? Que você não está dizendo, não aconteceu. E acho improvável que isso aconteça. Acho improvável que aconteça. Mas a política econômica que nós estamos vivendo nesse momento, ela não está na direção, a meu ver, uma opinião pessoal minha, de que no sentido contrário a isso. Eu acho que a gente está indo, vamos dizer assim, a gente vai sofrer correção mais na frente, com certeza vai sofrer, porque Congresso, outros poderes, não vai deixar acontecer, mas a política está nessa linha. No pior dos cenários, onde é que você vai buscar mais segurança para você? No imóvel. No imóvel. É no imóvel, gente. Então, eu percebo lá na imobiliária, no departamento de vendas da gente, nas pessoas procurando, pessoas que têm, às vezes, 5, 10, 30 milhões de reais no mercado financeiro, tudo. Eu estou percebendo essas pessoas buscando imóveis para comprar. Essas pessoas que tinham a convicção de que não queriam imóvel no passado, porque tinham um mercado financeiro estabilizado, economia estabilizada, estavam pensando mais, né? Não, eu vou ter uma aposentadoria tranquila com os recursos que eu tenho hoje. Eles estão olhando para o imóvel como mais uma fonte de segurança e garantia. Essa questão dos juros eu vejo duas formas, né? A gente entregou um empreendimento agora e na faixa de mais ou menos de 500 mil, 600 mil o imóvel. E a gente trabalhou muito com a Caixa e com o Bradesco. E duas coisas que eu vi do comportamento do cliente com relação a essa coisa de juros. Primeiro, é que existe hoje a questão da portabilidade, né? Isso também. Isso é um fato. Inclusive, eu mesmo já me utilizei. Eu tinha um financiamento no Santander e chegou o Inter superou. Super agressivo com taxa e eu migrei. Eu não paguei R$1, Luciano, de escritura, de transferência, de nada. Simplesmente foi do Santander para o Inter, né? É uma taxa, acho que na época que eu tinha feito era na faixa de 10, eu cheguei a... 7? 6? A 7,5, né? Isso foi o quê? Uns 4 anos atrás? 3 anos atrás, 4 anos atrás. E eu acho que isso é cíclico também, né? Porque... Eu acho que se você pensa em comprar um imóvel para renda, se você olha o empreendimento, gente, você acha que aquele empreendimento está no local adequado, se ele tem a infraestrutura boa, se ele é um imóvel que se ele tivesse pronto, lhe daria uma boa renda de aluguel, não precisa... E se você tiver a condição de pagá-lo, não precisa se assustar muito, gente. Pode comprar. Eu nunca vi, nos meus 40 anos de experiência no mercado, ninguém dizer que perdeu o dinheiro porque comprou um imóvel. Eu também nunca vi. Nunca vi. Eu não tenho o tempo de experiência que você não, mas o tempo que eu tenho, eu nunca vi um negócio dar errado com o imóvel. Nunca vi. Ô Mariana, e acho inclusive o seguinte, aí vem a escolha da construtora, a escolha da localização, do produto, de quem vai administrar o seu imóvel,
Você não adianta também comprar completamente não adianta errado, ser né? aventureiro, Aventureiro, né? você tem que Ser se informar. Tem que se especulador, informar. aventureiro, né? E entrar errado no negócio. Exatamente. Agora eu vejo assim, se você fechar um financiamento ou parte do que você está comprando com financiamento, mesmo hoje, que as taxas estão em 10,5%, nada vai impedir você, daqui a 3 anos, 4 anos, quando as taxas de juros estiverem mais comportadas, dizer, vou fazer a portabilidade, mas não perde a oportunidade de comprar nesse momento, de você criar aquela parcela, se disciplinar, pagar um empreendimento que no futuro vai ser uma renda a mais para você, uma segurança para a tua família, não é? E até nessa turbulência de mercado, ele vai ser E tem outra coisa também, Luciano, que é a realidade hoje do custo do dinheiro, ponto. Né? Que o financiamento imobiliário ainda é o mais barato que tem. Exatamente. Se você for buscar crédito pessoal... Não existe, né? não existe. Não existe. É o mais barato. Ainda é o mais barato. Ô Mariana, as grandes fortunas no mundo, todos os grandes milionários no mundo, a grande maioria fez sua fortuna com imóveis. Eu falei sobre isso essa semana, Luciano. Eu disse, olha, eu quero fazer uma apresentação, eu quero saber toda a fortuna em bilhões, quantos dos principais investidores no mercado financeiro em imóveis. Quanto eles têm de patrimônio. Você levantou isso? Mandei levantar. Eu vou passar para você. Se você tiver, me ajude também. Mandei lá. Bill Gates, Warren Buffett. Todos eles têm imóvel. Todos eles têm mandei imóvel. levantado no Brasil quem é o maior. Quero saber de todos. Eu não iria nem para esses bilionários top. Muito, né? Mas os bilionários, segundo o time, todos eles têm imóveis. Fizeram fortuna com imóveis. Todos eles têm, com certeza. Deixa eu dar só um dado a você, Mariana. Eu vou dizer assim porque nós fizemos no passado, acho que uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós chamamos o Mauro Ralph para fazer uma palestra lá no sindicato. A gente chamou a DEM, chamou o Sindicom, foi uma plateia bacana. E o evento era o seguinte, era para mostrar o investimento imóvel versus o investimento financeiro. Certo. Tá certo? E o Mauro Ralph, o que é que ele fez para a gente? Ele fez uma pesquisa interessante. Ele foi em algumas cidades, mandou um assessor dele nos arquivos públicos de jornais da época, e ele identificou assim alguns 30, 40 empreendimentos, que era assim, um empreendimento que foi lançado em 1980, isso foi há uns 20 anos atrás, então há 20 anos antes. 1980, 1985. Então ele levantou aqueles empreendimentos, quanto havia sido lançado, ele fez um trabalho de conversão da moeda para a data que fez a palestra, e ele fez toda a evolução da inflação, dessas coisas todas. Comparativo. E ele então pegou a foto de época, mostrou assim como é que estava o empreendimento atualmente. Então aquele prédio que foi lançado 20 anos antes, como é que ele está hoje, por quanto ele foi lançado e por quanto ele vale hoje. Não é? Fora o fato de que você ou usufruiu do imóvel ou você alugou o imóvel. Então ele pegou o aluguel, fez a... Gente, o imóvel foi assim sensacional como investimento. Ele foi muito na frente da... E eu vou dar um exemplo prático. E os fatos não tem como você dizer que é diferente, né? Fato é fato. Essa palestra foi muito interessante, foi esclarecedora, porque o que é que eu vejo hoje em muitos proprietários que chegam lá na âncora, na desocupação do imóvel? Eu quero vender. Quero vender o imóvel. Ora, gente, a gente mora numa cidade de região metropolitana grande, uma cidade bem adensada, e que naqueles bairros mais valorizados da cidade, você já não constrói com tanta facilidade. Existe uma limitação que as prefeituras vêm impondo nos grandes centros urbanos de você reduzir a construção. E as pessoas querem morar perto de tudo. As pessoas querem morar perto da infraestrutura. Eu tenho aqui um dado interessante que fez parte da pesquisa que nós fizemos lá pela CBCSI, que era o seguinte, a gente identificou as pessoas... O sentimento das pessoas, no final, a gente traduziu da seguinte forma: eu quero morar a 5 minutos. A 5 minutos do transporte, a 5 minutos da loja, do colégio do menino. Isso é o mundo ideal, a 5 minutos do trabalho. É os 5 minutos. Se não do trabalho, mas do transporte que vai levar ao trabalho. A 5 minutos de resolver a vida dela, porque a mobilidade nas cidades é complicada hoje em dia, né? Então, nesses bairros mais adensados e mais estruturados, bairros antigos, como a gente tem aqui em Recife, as pessoas querem morar nele.
Então, e a gente percebe o seguinte, se tem um empreendimento que está sendo lançado nesse bairro, gente, não perde a oportunidade não, porque você vai perder a oportunidade. Vai acabar. A escassez vai acabar. Fato. Porque o prédio antigo, que as pessoas muitas vezes, não, eu ganhei um dinheiro, comprei um apartamento, com 10, 15 anos, como se produzia muito, as pessoas melhoravam de vida, saíam desse prédio antigo e iam para os novos. E aí iam ficando nos prédios as pessoas com menos recursos e o prédio ia depreciando. Né? A gente está percebendo de uns 10, 15 anos para cá que o condomínio está se juntando, que as pessoas, os jovens estão comprando essas unidades, tá certo? E a gente está mudando fachada. Está mudando fachada, está fazendo instalação para ar-condicionado split, está modificando o poço, está revestindo as garagens. E esses prédios, gente, não é para vender. Isso é para você comprar, é para você ter. Aí o investidor chega e diz assim, pô, Luciano, eu estou com um apartamento que está valendo 550 mil, que ele está alugado por 1.700. Eu digo, não, tudo bem, esse apartamento hoje, se a gente fizer um pequeno upgrade, quando ele desocupar, você vai lá, tira a lâmpada da loja, bota uma lâmpada de LED, você troca as maçanetas para 900 novas, troca a torneira, pega a folha de box, troca aquela box do banheiro, bota uma novo, faz uma... Dá um upgrade. Loja, não precisa muita coisa, gente. É pegar os armários que são velhos, substitui troca as dobradiças de todos os outros, bota as tomadas no padrão novo, tomada de cozinha, bota 2 lá, dá um upgrade, troca, tá amarelada, troca, isso é besteira, isso é bobagem, gente. Eu estou dizendo a você porque eu fiz agora no apartamento meu. Eu tenho um apartamento que está com 15 anos, que eu não vendo ele, porque a localização é fantástica do apartamento. O prédio está muito bem administrado. Então não é o fato do prédio ter 15 anos que vamos desfazer dele, pelo contrário. Não é? A gente vê prédios mais novos que estão mais estragados do que ele, porque a gestão é boa. Não é? Então, o que é que eu fiz? Cheguei lá, fiz tudo isso. Gastei R$ 2.700 apenas no apartamento. Nossa. O apartamento que era alugado por R$ 1.500, que é um apartamento pequeno, eu aluguei por R$ 2.200, gente, por causa disso. Só porque a pessoa olha, né? E nós humanos, a gente gosta de ver o que é bonito, né? A gente não gosta do que é o que ver o que come com os olhos, né? A gente não gosta de ver coisa velha, cacareca, a gente gosta de ver o que é bonito. E proprietário, às vezes, faz essa conta. Não vou investir, aluga assim mesmo. Gente, está perdendo. O proprietário tem que fazer upgrade. Tem que entrar e gostar. Tem que entrar e achar bonito. Pois é, Mariana. Então eu vejo assim, eu acho que se você tem um lançamento, se você tem um imposto, e esse proprietário então diz a mim, Luciano, só por ter que pegar 550 mil e botar no mercado financeiro, eu vou ter mais do que isso, eu vou ter quase 1% no mercado financeiro. Aí eu disse, tu compraste por quanto? Porque eu sabia, não sabe? Tu compraste por quanto esse apartamento? Não, R$120 mil. Há quanto tempo? Há quanto tempo? 10 anos atrás. Por 10 anos. Há 10 anos atrás ele comprou aquela unidade por R$120 mil. O apartamento... Tudo bem, a gente estava dizendo que 550, mas terminamos vendendo por 500. Ele vendeu por 500, gente, triplicou, mais do que quadruplicou o valor dele em 10 anos, aquela unidade. Porque por conta da localização, por conta... A pessoa esquece do patrimônio, né, Luciano? Não é só a conta Só faz a conta do aluguel, gente. Isso, não é isso. Não, tem a conta do patrimônio, que patrimônio no longo tempo... Eu vou dar um dado que é da minha família. Meu irmão, há 27 anos atrás, ele foi morar num apartamento de 100 metros quadrados. Todo concebido há 27 anos atrás. Então, ele é um prédio que não tem piscina, que não tinha... não tinha o que hoje os prédios modernos têm. Né? Ele morou 27 anos, que é assim também. E aí se preparou e agora mudou-se para um apartamento de 200 metros, foi uma reforma maravilhosa, mas durante 27 anos ele morou naquele prédio. Nós vendemos o prédio dele há 2 anos atrás por 450 mil. Antes de vir para cá, Mariana, eu peguei e botei lá o setembro de 97... para agora, para maio para 2 anos atrás, quando a gente vendeu. E fiz o IPCA. O IPCA, os 40 mil que ele pagou na época, dariam 332 mil. Nós vendemos por 450 mil esse apartamento. Olha só. Quer dizer, nós tivemos IPCA mais alguma coisa nesse período. E ele usufruiu do durante 27 anos desse apartamento, gente. Então, não perde. Imóvel não perde. Sabe o que eu vi? Você falando essa coisa de ajeitar a tomada, de ajeitar. Essa semana eu vi uma coisa interessantíssima buscando no Instagram, que agora tem muita coisa moderna que você não precisa quebrar mais nada no apartamento com relação a essa história de tomada, lâmpada. Eu vi uma coisa tão interessante, Luciano, que é um perfil de alumínio, que você, nesse perfil, você encaixa o perfil de alumínio em uma tomada
E com a fiação por trás, você pode colocar várias tomadas nesse perfil de alumínio. Eu nunca tinha visto isso. É uma conexão que aqui você não precisa quebrar para colocar uma nova tomada. Então, você instala o perfil, aí coloca interruptor, 2 tomadas, interruptor. Então ele fica sobreposto. E ele fica sobreposto. E é bonito esse perfil? Bonito, chique, elegante. Você já vai colocar nas suas obras? Não, eu fiquei pensando, meu Deus, isso é perfeito, porque a pessoa pode encaixar. E ele vendia encaixe à parte, entendeu? Para os apartamentos mais antigos que você pode fazer esse upgrade, isso. Gente, você e arrumado assim, não era aquela coisa... Você moderniza o apartamento com menos trabalho. Com certeza. Vamos lá. Uma coisa que você falou aqui, que eu tinha anotado para a gente conversar, é sobre essa parte de mobiliário. Né? Às vezes os clientes ficam fazendo essa conta. Não, eu vou deixar para o inquilino colocar, vou abater do aluguel, não quero gastar nada, não vou colocar uma luminária. Na sua opinião, até onde o cliente, vamos dizer, o meu cliente proprietário do imóvel deve ir em não botar nada, ou botar, como a gente estava falando, né, armários caríssimos, ou pelo menos assim, o que seria um mínimo, né? Até onde deve ir essa parte do investimento do cliente com relação a montar o apartamento, né? Não deixar o apartamento que a gente chama no pelado, né? Que a gente chama no cru. Perfeito. Mariana, vamos ver o seguinte. Vamos supor que seja um empreendimento novo, que a construtora acabou de entregar, não é? E muitas vezes esse empreendimento ele tem ali 70% das pessoas que compraram pensando em morar, e tem uns 30% das pessoas que foi o terreneiro ou pessoas que compraram para locação, né? Então, na hora que eu vou alugar um imóvel como este, o inquilino ele vai olhar a minha opção e a opção do concorrente, o que não está comigo, tá certo? E claro, ele vai alugar aquele que estiver mais bonito, mais bem montado, tudo mais. Vai ser o mais conveniente para ele. Do ponto de vista do inquilino, isso aí. Do ponto de vista do proprietário, o que é que eu penso? Eu vejo, às vezes, um proprietário comprar um imóvel como este, aí vai nas melhores empresas de imóveis modulados, nas mais caras, faz uma decoração super, hiper incrementada, gasta uma fortuna no apartamento, às vezes metade do preço do apartamento você gasta de imobiliário, para alguém usufruir que não vai ser você, vai ser o inquilino. Sem querer, claro, desprezar de forma alguma mas o tem imóvel. uma diferença. Mas é diferente. É diferente, uma coisa gente, você faz porque pra si, quando né? você está usando, a porta ficou um pouquinho desnivelou, você que é proprietário já vai se preocupar em nivelar para não estragar. Muitas vezes o inquilino não tem tanta essa preocupação. Então é natural que às vezes ele vai entregar e você, pela legislação, você não consegue dizer se foi um uso natural, se foi um mau uso. Então o que é que a gente recomenda para os investidores? Gente, procura fazer uma mobília que você não deprecie o imóvel, não empobreça o imóvel, mas também não precisa ser tão um armário cheio de gavetas. Não precisa, gente. Faz a coisa que você atraia, fique charmosa, que você atraia, que você tenha um bom mobiliário, que tenha uma garantia daquele mobiliário, seja com o seu marceneiro que você conhece há muitos anos, seja com a empresa de móveis modulados, e que você valorize ele sem gastar muito. Porque se o seu objetivo é renda, para que você vai mobilizar, além do imóvel, tanto mais numa mobília que você não vai usar? E não vai fazer diferença, Mariana. É isso que eu ia perguntar. Não faz né? diferença. A pessoa não paga mais porque o mobiliário da empresa XYZ. Não paga, não paga mais. Então, se o aluguel, o valor é aquele, né? Você está assim, no topo do valor do aluguel, o cliente não vai pagar mais, porque... É claro que dentro de um imóvel, dentro de um prédio, você vai ter aquele que vai pagar de repente no empreendimento de um quarto, em Casa Forte, vamos supor, você vai ter aquele que vai pagar R$ 2.200 e vai ter o cara que vai se dispor a pagar, sei lá, R$ 2.500, porque a geladeira é de aço inox, porque tem um ar-condicionado inverter, porque tem mais isso, mais aquilo, a cortina é da... Então, vai ter aquele que vai ter uma coisa a mais. Mas, na média, gente, você não compensa fazer esse investimento. Aí, esse seria para um investidor do imóvel novo. Vamos para aquele que já comprou o empreendimento, que está lá com 10 anos. Não é? E precisa dar um... O que é que eu escuto muitas vezes de proprietário? Às vezes o inquilino é o mesmo. O cara está lá há 5 anos, 6 anos, aí o inquilino vira-se para a gente e faz assim, abre um chamado na manutenção. Diz, olha, eu estou com um problema,
no apartamento, porque a folha de box, sei lá, a água é muito calcificada, a folha está toda mofada, está ficando feio. Eu gostaria de trocar a folha de box. Isso é um exemplo do banheiro. Eu gostaria de trocar e descontar do aluguel. Aí o que é que o proprietário, regra geral, diz pra gente? Ah, não. O inquilino está lá, ele que usou, ele que faça a troca. Aí o que é que a gente tenta convencer o proprietário? Gente, a gente está com o inquilino pagando condomínio, IPTU, SPU, tá lá o cara. É inquilino testado, tá pagando em dia, é o teu cliente. É o teu cliente. O box vai ficar para você também, né? Que ele não vai sair com o box embaixo do braço. É a garantia de que ele vai passar mais 5 anos com você, ou não, pode até acontecer ele sair, mas é a garantia de que ele não vai parar de pensar em sair do teu imóvel. Então faz isso por ele, gente. É o armário que, de repente, era um armário que tinha uma concepção mais antiga e você, de repente, vai lá e substitui o armário para ele. Ah, mas vai custar 2 mil, 3 mil. Gente, são 2 meses de aluguel. É 1 mês de aluguel. Dá isso a ele, porque o cara fica. Porque, do contrário, o que é que vai acontecer? Ah, não, eu moro aqui no 10º andar, no 8º andar aqui, desocupou um imóvel, o proprietário foi lá, fez uma reforma, trocou tudo, tá um brinco, tá perfeito. E o aluguel? É o mesmo. O cara sai de um andar para o outro, ele gente. Vai querer pagar pelo mesmo valor o apartamento mais arrumado. O que é que a gente verifica na administração de imóveis? O proprietário, ele acha que tem um imóvel, que ele preparou o imóvel e que ele nunca mais vai gastar recursos com o imóvel. E não é verdade. Não é verdade. A mesma coisa é um carro, né? Você compra o carro, você sabe que daqui a 6 meses tem que ajeitar não sei o quê. Né? Mariana, você tem uma transportadora. A gente também, assim, a gente também tem que... A gente envelhece. A gente tem que ajeitar o dente, a gente também tem que ajeitar o olho. Qualquer negócio, você tem uma loja, você precisa estar sempre ajeitando ali, pintando a parede para poder ficar apreciável para os clientes que estão chegando, apresentável, né? Você tem uma transportadora, você precisa parar o caminhão, trocar óleo, trocar pneu, tudo tem que ter investimento. E o proprietário acha que imóvel não. Lá na Âncora, vocês fazem essa orientação para os clientes? Fazemos, mas pense numa coisa... negócio que a pessoa difícil, acha é difícil. Ele acha que pelo fato de ter entregue à administradora... Eu tenho casos lá que o apartamento é mobiliado, tem ar-condicionado, e você pressupõe que na hora que eu alugo com o ar-condicionado, é mais R$100, mais R$50. Se eu alugo sem o ar-condicionado... Então, se eu aluguei um imóvel que tinha cooktop, ar-condicionado, tem um chuveiro, tem um boiler, eu estou alugando e estou pedindo o preço, inclusive, para justificar aquele investimento que eu fiz. Aí passam 3 anos, 4 anos, aquele ar-condicionado que queimaria se fosse você, mas que ele queimou enquanto a alocação acontece, o proprietário diz, eu não vou pagar outro ar-condicionado. Aí a gente fica naquela... Eu tinha um amigo meu, estou me lembrando agora, tinha um amigo meu que ele recebeu, o pai dele morreu, assim, e ele recebeu de herança vários imóveis, e ele deixou a profissão dele e foi tomar conta dos imóveis da família. E ele dizia que todo o valor que ele recebia de aluguel, ele guardava um X% para manutenção. Guarda 10%, gente, que é suficiente. Né? Ele dizia, eu tenho que guardar para um eventual... Eu não posso achar que aquele valor líquido que entra na minha conta, ele é líquido ad eterno, né? Ele existe... 10% seria um valor legal. Razoável. Né? Mariana, eu vou dar um exemplo para você. Meu pai, há muitos anos atrás, comprou um apartamento ali na Bruno Veloso com Navegantes, de Saara. 1 por andar, 180 metros. Quem pensava no futuro morar ali? Aí fizemos uma locação, foram 2 locatárias apenas. Uma logo no início e depois uma que passou 25 anos no prédio. Essa senhora saiu, nunca pagou um dia atrasado. Excelente locatária. Quando ela saiu do apartamento, eu fui lá olhar o apartamento. O banheiro era com... A cozinha era com revestimento amarelinho, azulejo amarelo, com um balcão de granilite. Os armários ainda tinham aquela rodinha assim antiga, de madeira maciça. O banheiro era todo verdinho. Não é? O piso dos quartos era um taco. Os armários eram marrons com a porta pintada na frente. Tá certo? Então, aquilo é a prova viva, gente. Essa inquilina, ela foi mal inquilina? Absolutamente. Ela entregou o imóvel, depois de 25 anos, o imóvel foi perfeito. Tá certo? Eu tenho que entrar nesse imóvel e quebrar tudo e fazer tudo de novo. Mas ele me rendeu 25 anos esse imóvel. A localização dele é extraordinária. Quanto vale esse apartamento hoje? Não é? Então, agora, e o proprietário, que pelo lapso de tempo que foi menor, ele acha que o inquilino tem que manter
É claro que a gente na imobiliária, a gente tem muita cobrança de inquilino, a gente faz ato notarial, tem jurídico, tem tudo. A gente também equilibra as coisas, não é só o proprietário que tem que manter, porque tem também um mau uso. Mas o proprietário tem que entender que aquilo é dele, gente, e aquilo está no preço, muitas vezes, né? Eu não digo assim, a calha do telhado, vamos supor, entupiu, causou um vazamento, estragou um armário, como é um caso recente nosso agora. Mas o telhado é do proprietário. Não, sim, telhado é do proprietário. Mas a limpeza de calha é do inquilino. Ele deu causa ao que aconteceu e estragou um armário, não sabe? Então, essas coisas todas têm que ser olha, vou tratadas. dizer, cada negócio é um negócio, né? A expertise de vocês nesses detalhes, nesses detalhes, né? Que faz parte do business de cada um. Ô, Luciano, eu vi, eu acho que eu recebi um e-mail, um WhatsApp de vocês, que agora vocês têm a parceria com alguém para essa questão de antecipação, não é isso? Na verdade, isso é o seguinte, existe esse mercado existe, do cliente, existe. fazer uma antecipação, porque eu já ouvi falar que existe, inclusive, empresas de gestão de aluguel como a de vocês que fazem através do cartão de crédito. Existe isso também? Também existe. Na verdade, isso é o seguinte, é um mercado que está surgindo, não sabe, Mariana? O que foi que aconteceu nos últimos anos que valorizou tanto a locação e você valoriza a recorrência do aluguel, né? Todo mundo quer uma recorrência. Não é? Quais são as empresas hoje que têm, inclusive, mais valor de mercado? Aquela que você garante uma recorrência. Esse nome é a bola da vez. É o nome da vez. É a recorrência, que você pode se planejar através dela. O que é que a gente percebe? Para esse mercado de locação, muitas empresas, seguradoras, empresas de mercado financeiro, muitos players novos surgiram pensando nessa recorrência, porque você hoje vive, depois de, sei lá, de 40 anos, 30 anos, a gente está vivendo um momento. Por mais que a gente tenha instabilidade em algumas situações, essa meninada que está chegando, eu digo meninada assim, de 40 anos que está chegando no mercado, não sabe o que a gente viveu no passado, de você viver com a inflação, que as pessoas recebiam um salário no dia 1º, até o dia 3 o supermercado estava lotado de gente, porque você tinha que comprar até o dia 3, porque depois não valia mais nada. Essas pessoas não sabem o que é isso, vivem na estabilidade. Então essa recorrência, essa previsibilidade, ela trouxe muita gente para o mercado. E aí trouxe esses mercados, esse surgimento de negócios. Então... outras empresas viram isso como uma oportunidade. Exatamente. Né? E aí nós fomos procurados por um cliente meu. O que despertou a gente nesse sentido foi que um cliente meu chegou e disse assim, pô, Luciano, eu estou passando uma fase difícil. Ele mora em Campinas, tem uma casa aqui em Recife. Estou passando por um momento difícil, Luciano, eu preciso de um recurso. Não é grande coisa lá, mas eu preciso de uma antecipação. Aí eu disse, olha, nós não temos essa modalidade. A gente está começando a ofertar também com recursos próprios da âncora, mas a gente não tinha essa modalidade. A gente está ofertando com recursos próprios e com recursos de financeiras, tá certo? Que é o processo foi equacionado como um produto de prateleira também já. E aí a gente foi e disse assim, mas a gente conhece uma empresa que se apresentou a gente e que gostaria de fazer isso, deixa eu falar com ela. E falamos com a empresa. Eles nos procuraram e a gente disse assim, é muito simples. Aí a gente mostrou o contrato, como é que seria. Ele tem que estar atrelado a um contrato que esteja por tempo determinado, que tenha uma garantia sólida. Ele firma um contrato, antecipa-se o aluguel, ele vai pagar uma taxa de juros a essa empresa, a antecipação dessa empresa. Não que eu acho que isso seja um caminho legal, mas eu vi uma movimentação de novos produtos. Mariana, né? vou te dizer uma coisa. Essa empresa, ela, sem nós sabermos, ela no site dela colocou a nossa logomarca. A gente só fez uma operação dessa na época, ela colocou no site dela. E aí um outro cliente nosso só vê a comunicação da empresa dizendo, olha, fechamos um negócio com um cliente que não estava sabendo, a gente não divulgou. Que ele viu no nosso site a marca de vocês, falou com a gente, mandou material, fez a antecipação e a gente está comunicando a vocês para vocês entrarem no processo, porque a gente recebe o aluguel e repassa para a empresa, não sabe? Já. Entendi, já chegou resolvido. E aí a gente entendeu o seguinte, tem muitos proprietários que às vezes têm aquele imóvel, isso é um dado interessante, não é? Que aí eu vou abrir um parênteses. O judiciário, as pessoas pensam que o locador é a parte forte, não é.
não é? 70%, 75,1% dos locadores no Brasil são proprietários de um único imóvel. Era uma das coisas que eu ia perguntar. 75%. Essa pessoa não é a relação forte. forte, gente. A gente tem situações que não é o forte da relação. Essas pessoas têm, 60% dessas pessoas têm o imóvel como complemento de renda, de aposentadoria. Então é um erro do judiciário achar que todo locador é a parte forte da relação. Não é? Mas então esse locador recebe um imóvel que está muito depreciado, estragado, porque houve um problema, o inquilino saiu despejado, vamos supor. Não é? Ele não tem garantias, ele não tem uma administradora por trás, ele precisa fazer arrumar o apartamento para devolvê-lo para a renda. Então, se ele tem uma pessoa, um locatário, que diz assim, não, eu fico com o apartamento, está aqui meu cadastro, eu tenho um cadastro bom, vou fazer um seguro-fiança, não é? Então, eu preparo aqui um contrato e antecipo com a financeira para ele poder fazer, em vez de deixar que o inquilino faça e desconte, eu pego isso aqui e faço com a financeira, ela vai disponibilizar na hora o valor, você ajeita o apartamento, vai levar ali 20 dias, 30 dias, ajeitou o apartamento, pronto, já tem a alocação garantida. Então, eu não saberia dizer, talvez a Nicole que está aqui, que ela... Você sabe, Nicole, quantas pessoas fizeram essa... Olha só, a gente divulgou isso, acho que semana passada. E já tem 10 contratos. 10 proprietários procuraram a gente com essa solução. Então, quer dizer, a Âncora se antecipou, e nós colocamos isso como mais um produto e fazemos a gestão dessa... E aí, de repente, eu fiquei, né, fiquei raciocinando, você falando e raciocinando. Vamos supor, a pessoa vai pagar o juros, lógico, de antecipação, recebe aquele valor, né, que vai ser menos do que receberia mês a mês, que é uma antecipação, continua com o imóvel, né, continua com o patrimônio e pode pegar esse valor e investir em outra coisa. Pode no investir. próprio negócio, né? Às vezes é uma necessidade pontual, Mariana. Às vezes, pontual, às vezes a pessoa está com um orçamento muito na conta ajustado, ali, ajustado, e aí tem um imóvel ali que ele precisa, ou às vezes é o casamento de uma filha, é uma troca de um carro, uma oportunidade. Porque essas coisas são boas de fazer quando você tem uma oportunidade do outro lado. Quando você está ganhando alguma coisa Exatamente. também, né? Para não estar queimando só então o valor, né? Aquele dinheiro chega para você muito rapidamente e você não tem que passar por o crivo de um contrato de banco. Não, é muito simples, o dinheiro já está ali para você. Ô, Luciano, com a tua história, assim, né, de experiência mesmo, tinha duas coisas que eu fiquei pensando da gente falar. Uma, que esse vai render que são, quais os critérios. Imagine que você está com a plateia, sei lá, de 1000 pessoas ali escutando. Quais seriam os critérios que você diria para as pessoas que vão comprar imóveis para alugar? Isso é uma pergunta. Dentro desses critérios, eu fico pensando, sempre eu escutando, eu gosto de escutar a história do cliente, se faz muita diferença para o valor do aluguel, por exemplo, depois dos critérios que você disser, a pessoa escolher, se faz diferença, por exemplo, o andar que a pessoa vai comprar. O quanto diferente do valor do aluguel vai ser se a pessoa comprar um quinto, um oitavo, um 12º, até que ponto isso reflete no valor de locação. Então, vamos primeiro para os critérios, né? Que você falou. Primeiro critério de tudo, localização. Mas o que é uma localização boa? Mariana, veja só. Ainda ontem um funcionário meu dizia que estava vendo um apartamento que ele queria dar um sinal e queria financiar uma parcela. Ele está casando. E aí ele vem e me disse assim, uns 3, 4 bairros em cidades vizinhas e aqui em Recife mesmo. E eu disse a ele assim, pelo valor que ele estava querendo fazer, eu disse, olha, veja o seguinte, aquela localização é importante para você, por quê? Porque você nasceu naquele bairro, porque sua mãe mora naquele bairro, né? Se não tiver nada que justifique você comprar naquele bairro, pense em outras localizações, não é? Porque a cidade está crescendo em determinadas direções, né? Você tem outros bairros importantes e a gente tem oportunidades em locais mais valorizados, não é? Então, uma coisa é você achar assim, a minha necessidade é essa, mas você pensando no teu futuro, o que é que você vai fazer? É como você comprar uma arte. Você vai comprar um objeto de arte porque você acha lindo aquilo. Tem as pessoas que compram só pela beleza da arte, né? Mas se você puder associar a beleza da arte com quem é o autor da arte, quem é o pintor, quem é o escultor,
você aquilo ali tem... vai valorizar com o tempo. Então, quer tempo. dizer, se você tiver esse pensamento, você vai comprar mais assertivamente o imóvel pela localização. Então, acho que localização é o ponto principal na hora de você escolher o imóvel, né? Localização, vamos lá. Será que localização a gente pode ajudar a pessoa que seja com o maior número de infraestrutura possível? Seria isso? Eu acho. Olha só, por exemplo, Madalena. Vou dar uma locação Madalena. Madalena era um bairro de classe média, um bairro que tinha muito comércio, muita coisa assim, mas nunca foi um bairro muito valorizado. Hoje, Madalena é o segundo bairro mais procurado em Recife. Olha só, porque ele ficou no centro, ele ficou no né? centro. Ficou no meio, Você tem assim, apesar do transporte, as vias estarem sempre cheias na Madalena ali, mas flui o tráfego. Não é? Então as pessoas hoje em dia estão procurando morar no centro, porque só está um pulo do Derby, um pulo de sair da cidade. Então a Madalena é um bairro que está explodindo de valorização. Outro Casa bairro Amarela. que eu vi também, outro bairro que eu vi também muito, que não é dali da Madalena, mas que eu moro em Boa Viagem. Então, já é um bairro bem mais consolidado. Às vezes eu passo um tempo sem vir para a Zona Norte. E eu fui circular ali pela região do Rosarinho. Eu fiquei impressionada. Como mudou, que antes não Rosarinho não era esse valor todo. E agora todo mundo quer pro Rosarinho. E agora a Casa Amarela. Casa Amarela é um Casa Amarela está explodindo. Eu morava em Casa Amarela quando eu morava com meus pais, e Casa Amarela ninguém queria morar em Casa Amarela. Queria. Mas a Casa Amarela está explodindo de valorização. Gabriel Bacelar. Na Zona Norte, quem é o primeiro bairro, assim? Casa Forte, Casa né? Forte. Casa Forte. Casa Forte. Parnamirim. Poço. Ainda são os primeiros. São os bairros, assim. Madalena. Acho que se você não tem lançamentos, eu não vejo lançamentos nos Aflitos, no Espinheiro, não vejo, né? Não vejo, mas são bairros assim, bem consolidados. Casa Forte. Mas eu acho assim, quando você vai para Casa Forte está se transformando num bairro assim. Você passa daqui a 6 meses, 1 ano. São lojas que surgiram, galerias novas, restaurantes. E tudo bonito, né? Tudo bonito, tudo bem tratado. É um bairro assim que está numa consolidação. Você pensa que está no Itaim, está numa cidade mais desenvolvida. Você está fora de Recife, aquilo ali. Eu comparo, Casa Forte é o Itaim. Tá virando um local muito atraente. Aí você tem esse parque novo que a prefeitura está construindo, você tem um Parque Santana, você tem a Praça de Casa Forte. Então, quer dizer... O próprio Plaza, né? Que é um shopping charmoso, muito. Eu achei incrível aquele restaurante, o Tio Armênio, né? Poxa, fantástico, muito bacana, muito né? legal. Tá ficando assim, um bairro mais até agradável, né? Mas ele sempre foi um bairro consolidado, mas a gente considera dizer assim, ele tá num crescente. Casa Forte. E era consolidado só para apartamentos grandes, né? Agora não mais. Está surgindo muita coisa menor e você está abrindo a oportunidade de pessoas poderem morar. A opção do apartamento menor, um casal jovem que está casando agora, gente. Aí você de repente compra pensando, eu vou comprar isso aqui, porque eu vou morar durante 2, 3 anos, que muitas vezes casais jovens não querem mais ter filho nos primeiros anos de casamento. Vai morar super bem, num prédio super bem acabado, numa localização fantástica. Não é? Você tem equipamentos embaixo, você tem boa internet, infraestrutura. E você, depois que você melhorar um pouco de vida, ou você não melhorar, mas você quer, porque você já dispõe, você compra aquilo que é um pouco mais definitivo para você, né? Mas para que partir muitas vezes para um apartamento grande se você pode experimentar um apartamento, uma localização? Até para experimentar a vida, né, da região, se é aquela região que quer mesmo, se a vida profissional vai se estruturar por aquela área mesmo. E com relação aos andares, me fala qual é a tua percepção. Olha só, quando você vai comprar para você morar, o andar mais alto ele faz uma diferença. Você tem mais gente procurando um andar mais alto do que pessoas procurando andar mais baixo. Apesar de que a gente, como trabalhou muito com venda no passado, a gente sabe que tem cliente assim, eu só quero o primeiro até o terceiro andar no máximo. A gente tem esse cliente. Eu sou fora da curva, porque eu moro no terceiro andar e não moraria mais alto de jeito nenhum, eu sou fora da curva. A gente tem esses clientes que só querem morar no apartamento mais baixo, e até assim, não só porque acha cômodo você pegar um elevador e descer, ou a eventualidade, que é muito... Hoje em dia tudo tem gerador, tem... Sabe o que é que eu não gosto? Eu não gosto de não ver o movimento. A rua.
Eu não não é a gosto... copa das árvores. Eu gosto de ver até a copa. Você mora num apartamento com a sensação de casa. Isso. Eu não gosto de ver um nada, assim, sabe? Um horizonte. Eu fico com a sensação que eu estou sozinha, sei lá, numa coisa meio estranha. A gente tem esse cliente. Mas a gente tem, hoje em dia, a gente tem mais clientes desejando um apartamento mais alto. Tá certo? Agora, quando é para renda, não, eu estou comprando para renda. Não importa tanto. Se você, claro, se você tiver o apartamento no 20º andar e tiver um no 5º andar, o mesmo apartamento, mesma concepção, o inquilino vai ser a mesma coisa. O inquilino vai preferir o mais alto, tá certo? Mas tem aquele que vai querer o mais baixo também. Mas ele paga mais para morar no 20º? Ele topa pagar por exemplo, lá, nessa situação que a gente teve agora, onde você tinha, além daqueles que compraram como investimento e a gente recebeu quase 50 apartamentos para renda, a gente percebe claramente que o inquilino está procurando o mais alto. Tem um mais baixo, mas ele está procurando o mais alto. E a gente, quando vai disponibilizar esses imóveis, é claro que a gente faz a disponibilidade de alguns mais altos, mais médios e mais baixos, tá certo? E a gente tem uma variação de preço que é pequena, mas a gente tem essa variação de preço. Porque o inquilino, ele se preocupa menos com essa questão. Eu tá? acho. Ele não se preocupa. Em cima, mas ele às vezes não está. Ele está querendo morar ali, ele está querendo a área de lazer, ele está querendo a localização. Ele não está disposto a pagar mais R$300, mais R$200, simplesmente porque vai ter uma vista. Ele talvez pagasse se ele fosse ser o morador definitivo daquela unidade. Não sabe? É engraçado o perfil do cliente. Quando a gente lança um empreendimento que ele tem o perfil de moradia, a gente vende de cima para baixo. É isso mesmo. E quando é um perfil de investidor, a gente vende de baixo para cima. Por causa do preço, né? Por causa do preço. Do preço. Exatamente. Por causa do preço. Geralmente é assim. Geralmente, quando é para investimento, é de baixo para cima. Porque a pessoa vai pagar menos. Paga menos e você está no prédio, está na localização, está onde interessa. Do mesmo jeito. E às vezes eu converso também até com um cliente que quer comprar para morar, que fica achando que está muito caro, porque já vem com a expectativa de morar lá no 20º. Tá. Aí eu digo, veja, você vai morar no mesmo apartamento, você vai morar no mesmo lazer, na mesma localização, e vai abrir mão do imóvel que você tanto quer, porque você só quer no 20º, mas seu recurso dá para o 5º. Né? Compra um 5º e fica feliz para não ter que comprar em outro imóvel, em outro lugar, porque quer um apartamento mais alto. Mas eu percebo isso, sabe, Luciano? Quando é para investir um perfil, como você falou, compacto, apartamento de 30 e poucos metros, 45, não faz 50. Diferença, Mariana. A gente vende de baixo para cima. Exatamente. Tanto quando a gente pega uma quantidade assim, pegamos 10 apartamentos no prédio para fazer a locação. Aí o camarada tem apartamentos no alto, no médio e no baixo. A gente diz assim, olha, prepara um no alto, prepara 2 no médio, prepara 2 no baixo. Porque a gente vai alugar primeiro os baixos. E não vai fazer diferença. Para a pessoa que mora, não faz diferença, gente. Não, é mínima. Mas se você ofertar o alto, ele vai vir de cima para baixo. Isso. Se ofertar em cima, é natural. A gente sempre oferta, mas oferta com preço um pouquinho mais alto para você poder disponibilizar e fazer a alocação dos mais baixos. Ô, Luciano, para isso eu não sei responder questão tributária. Às vezes os clientes me perguntam se ele comprar o imóvel como pessoa física ou como pessoa jurídica, faz diferença tributária na hora de alugar? Se ele me comprar em nome de pessoa jurídica ou não de pessoa física? Faz diferença, sim. Se ele comprar como pessoa física e ele tiver outras rendas, o rendimento do aluguel dele vai passar pela tabela do imposto de renda, vai chegar a 27,5%. Incidir o imposto no máximo. No máximo, né? E ele vai ter ainda aquela redução padrão do imposto de renda. Se ele tem, toda a despesa que ele tem para a administração do imóvel, então, por exemplo, aquilo que ele paga, por exemplo, a uma administradora como a nossa, ele abate da base de cálculo, não sabe, para o imposto de renda dele. Mas a tributação é maior na pessoa física. Não é? Na pessoa jurídica, a tributação, quando o imóvel pertence à pessoa jurídica, a tributação é 11,33%, porque ela não tem ISS, tem os demais impostos. Então, é 11,33% a tributação. Então, ele tem um ganho aí.
Só que na pessoa, só se justifica você estar na pessoa jurídica se você tem um acervo de imóveis que compensem isso, porque você vai ter que pagar um contador, você vai ter que cumprir questões de legislação. Não, e se for tirar financiamento, os juros da pessoa física é menor. A pessoa física é muito menor do que na pessoa jurídica. É. Tem que botar um equilíbrio, né? É melhor pagar os 11 com as outras despesas ou os 20 e poucos abatendo questão de gestão. E aí você tem que... A questão da jurídica, ela é interessante quando você tem assim, não, eu tenho 20 apartamentos, eu tenho 2 casas grandes, eu tenho uma patrimonial, né? E você aí joga na jurídica, né? Eu não sei como é que vai ficar, Mariana, esse assunto é um assunto que lá no Sindicato da Habitação nós temos essa Câmara Setorial que nós trabalhamos, tem 26 SECOVs que participam dessa Câmara e mais associações de administradoras de imóveis de São Paulo, a BAE, a BIC e tudo mais. Nós contratamos um especialista e fizemos um trabalho tributário grande para exatamente ver a questão das holdings, tá certo? Porque a gente entende que o impacto da reforma tributária nas locadoras holdings vai ser absurdamente alto, vai ser mais de 100% do impacto tributário. E a holding vai perder, vamos dizer assim, a vantagem tributária que tem em relação à pessoa física. Vai perder a razão de existir. Porque a holding, ela não vai ter... Porque a reforma tributária, ela imagina que você vai se compensar de créditos tributários daquele que você gastou. Mas as holdings, ela não compra, ela não tem esse investimento, ela não tem, vamos dizer, insumos para gastar, ela tem a recebimento de aluguel. Então, ela não vai se compensar de nada e vai pagar a tributação na ponta. Então, nós conversamos, vai ter uma reunião, inclusive, teve a reunião ontem, inclusive, online, com todos os presidentes de SECOV, e vai ter uma reunião agora na Comissão da Constituição e Justiça, lá no Senado, e vai estar o especialista que nós contratamos, o SECOV Pernambuco vai estar representado lá, onde a gente vai tratar e explicar essa situação, porque nós conseguimos no apagar das luzes, inserir a atividade nossa no tratamento ali na alíquota especial, né? Como outras atividades conseguiram, porque você vai matar. Né? Você vai afugentar o investimento. E diante de números, como a gente trouxe aqui, gente, a gente está no sentido oposto, a gente está no sentido de crescimento e investimento em imóveis. Como é que você faz para ser um país desenvolvido, pelo menos em comparação com esses países que eu elenquei aqui, europeus, americanos? Como é que você faz isso se você não estimular o desenvolvimento e o investimento em imóveis? Se você vai agora com a reforma tributária afugentar o investidor. Tem que ser o contrário. Você quer movimentar, quer crescer, você tem que incentivar. A cadeia produtiva, não adianta só você estimular apenas a construtora a produzir. Ela tem que vender isso, gente. Não é? E ela vai vender uma fatia significativa disso a quem é o investidor. Não é? Então, esse investidor, você vai afugentar ele. Você vai afugentar o investidor porque a questão tributária vai pesar para ele. E aí você deixa, a cadeia produtiva puxa consigo. Isso termina sendo um problema geral, né? Assim, exatamente. E a cadeia produtiva, a produção imobiliária, ela puxa a cadeia inteira de desenvolvimento do país, né? Desde o móvel, da tinta, do ferro, do alumínio. Eu digo que a cadeia do mercado imobiliário ela é infinita. Pois é, ela é gigante. E se você não tem desenvolvimento imobiliário, você, além de não atender socialmente o país, né, na questão do déficit habitacional, da moradia precária que nós falamos, né, de você socializar o Instituto da Alocação do Imóvel. Se você não desenvolve a cadeia produtiva, você com a reforma tributária, você vai afugentar. Então, quer dizer, é um tiro no pé isso aí, não sabe? Mas hoje, eu digo assim, a holding ela é uma facilitadora na regra atual, não só da questão tributária, como na questão sucessória, né? Isso, porque tem outras questões que são inerentes. Mas a pessoa física, que é o pequeno da pessoa física, eu sugiro que ele compre sim o imóvel na pessoa física, porque mesmo você tendo outras rendas, como o imóvel ele é tributado, se você é funcionário, você tem uma renda, quando você vai tributar aquilo ali é o carnê-leão. Então, muitas vezes aquele aluguel está numa faixa de isenção ou está numa faixa abaixo, você vai pagar um imposto menor. Quando você fizer a apuração no final do ano, no início do ano seguinte, da apuração do teu imposto de renda, você tem o desconto padrão, você tem ou você pode ter outras despesas médicas. Quando você jogar aquilo que você já pagou, que foi muitas vezes 10%, 7,5%,
do valor do aluguel que você fizer pagou a e fizer a compensação. conta, você não vai ter incremento se Tão você é um alto investidor de pessoa uma, duas física. unidades apenas, não sabe? Então eu digo que começa De pela repente, teve física. até o benefício do financiamento e ter pago uns juros menores. Vamos começar pela física, tá certo? E no futuro, vamos ver como é que fica a reforma tributária para ver se compensa ou não. Quando o cliente tiver 10 da Pernambuco Consultora, ele abre a holding. Holding dele. Luciano, mais alguma coisa que você acha importante que a gente não falou? A gente falou bastante. Se deixar, eu vou ficar aqui até tarde, porque é um assunto que eu muito vasto. Eu acho o seguinte, 39% das pessoas que demandam aluguel hoje estão na faixa de 20 a 44 anos. Isso é um dado bacana. Diria também o seguinte, em 2016, nós tínhamos 13 milhões de contratos de locação em 2016. Em 2022, isso passou para 15 milhões e 700 mil. E a gente, lá na Câmara Brasileira, a gente acredita que em 2030, serão 20 milhões de contratos de locação, né? Uma coisa que eu trouxe também, assim, que acho interessante... Para alugar, alguém precisa ter comprado. Precisa comprar. Uma coisa importante... O imóvel precisa existir. Isso. Uma coisa importante também é o seguinte, são aqui... O que é que os inquilinos buscam num imóvel, né? A gente trouxe uma pesquisa aqui que ele podia responder mais de um item. O primeiro item que surpreendeu a gente na pesquisa é assim, internet banda larga. Então, se você está lançando um prédio e a região é dotada de boa internet, se você tem um cowork com internet banda larga no condomínio lá embaixo, isso tudo conta muito. A gente começou a colocar uma coisa que era tão simples, mas apareceu isso também numa pesquisazinha, que a gente começou a colocar a internet nas áreas comuns. Do prédio. Que a gente não colocava, era uma coisa que... Mariana, isso vai fazer uma diferença achava enorme. que cada um tinha o seu e tal, mas quando a gente foi fazer a pesquisa, realmente deu nisso. Internet. Aí o segundo ponto, proximidade com transporte, proximidade com comércio e atividade. Uma coisa que a gente acha que é uma tendência são esses prédios mistos, grandes, onde você vai ter muitas vezes o edifício residencial, o acesso residencial para a parte do edifício, você vai ter uma parte comercial e você vai ter lojas de conveniências embaixo. Eu acredito muito nesse tipo que de a tua vida se resolve ali, você com a internet de banda larga boa, você com a tua vida ali, você consegue... Desce ali para um café, vai para uma sala, vai trabalhar. E você tem espaços que muitas vezes são locados a terceiros, né, que são referências, e você vai estar ali servido por aquele... Eu acho que isso vai ser um futuro, não sabe? Eu acho que é isso, Mariana. Uma coisa que eu acho importante também citar é o seguinte, na hora da locação, né, a gente percebe muitas vezes o proprietário que ele termina... hoje existe uma facilidade porque está faltando imóvel no mercado. Tá? Hoje, quando você desocupa uma demanda maior por locação do que a oferta. Então, muitas vezes o imóvel está desocupando e já tem gente procurando aquele imóvel hoje, tá? Então, o que é que o proprietário faz? Não, tem uma pessoa que é amigo do síndico, e ele às vezes tira da administradora, ele termina fazendo o negócio, elabora um contrato, muitas vezes copia o nosso contrato, não é? Ele não entende que não adianta. Não adianta. Ele não faz uma boa vistoria. Esse camarada, ele não vai fazer uma boa correção no futuro, ele não tem um jurídico especializado para cobrar isso. Ele não faz o acompanhamento e o pagamento do... Então, por exemplo, lá na Âncora hoje, a gente não deixa na mão de inquilino, por melhor que os inquilinos sejam, o pagamento do condomínio, do IPTU, do bombeiro. Isso tudo é cobrado no boleto nosso, bem lá discriminado, aluguel, condomínio, IPTU e tal. Nós cobramos e nós pagamos. Que é o mundo perfeito. É o mundo perfeito. E a gente não cobra nada mais para fazer esse trabalho. A gente só cobra sobre a administração, sobre o aluguel. Então, nós somos hoje a única empresa a fazer isso em Recife. A administração das taxas, sem cobrar nada mais. E outra coisa também, Luciano, é muito mais fácil para um proprietário tratar com uma empresa do que tratar com um inquilino. Trata com um profissional, gente. É muito melhor. Você procura uma pessoa que seja de sua confiança, né? Um consolidado. Eu acho que é importante isso. Na hora de fazer o contrato de locação, você tem uma ideia hoje, Mariana, infelizmente, nesses últimos 12 meses, nesses últimos 2 anos, acho, hoje a gente rejeita, de cada 10 cadastros que chegam na imobiliária, nós rejeitamos 6. Eita. 6 pessoas visitaram o imóvel, 6 pessoas manifestaram a intenção de alugar, tá certo? E nós rejeitamos. Aí, o que é que acontece hoje? Nós temos um sistema que nós contratamos,
que é um sistema que ele faz um cruzamento de mais de 300 variáveis. Então, o teu comportamento de viagem, o teu comportamento de imposto de renda, o teu nome, tua idade, tua profissão, tua localização de residência, gênero, tudo isso o sistema cruza, não sabe? Então, por exemplo... É o famoso seu score, quase, né? Quase o score de banco. A gente faz também. A gente puxa também o score de Serasa, tudo. A gente checa a vida pregressa da pessoa no Tribunal de Justiça, a gente puxa certidões de prefeitura municipal, judicial, puxa tudo. A gente puxa a vida do camarada todo hoje em dia. Isso tudo o sistema faz em questões de minutos. A gente bota o CPF ali e sai tudo pra gente, não sabe? A parte e sai tudo nesse sistema. Esse sistema é uma coisa à parte. Mas esse sistema, ele me diz assim, muitas vezes o teu cadastro é um cadastro, do ponto de vista de você olhar o imposto de renda, olhar a pessoa, é bom. Não é? E a pessoa às vezes assim, e o sistema diz, não aluga. Não aluga, porque apesar de ser bom, é uma pessoa que dá problema no mercado, não sabe? Então a gente não aluga. Então, é porque a pessoa tem que ter um histórico bom em várias áreas, né? Não só na área do imposto de renda. A pessoa tem que ter um histórico para ser um bom, né? Ter um score alto, tem que ter um histórico em diversas situações. Mariana, você acredita que quando você se depara com um inquilino ruim e você vai para o nosso judiciário, em que pese, acho que a gente tem que dizer isso, né? Acho que o nosso judiciário não é tido como um dos melhores judiciários do Brasil, não é. Está muito longe disso, não é? E aqui ainda tem muita questão da amizade, do tratamento. Então, você às vezes tem um inquilino ruim que ele demora muito a desocupar o imóvel. Isso cria trauma no proprietário, não é? Essa minoria, que é muito pequena, 1%, 2% no máximo, essa minoria ela é muito ruidosa. Não é? E afugenta o investidor. Na hora que ele afugenta o investidor, que a pessoa deixa de comprar novos imóveis e o outro ainda diz assim, mas fulano teve um problema com o inquilino, eu não quero comprar o imóvel. Porque ninguém se junta para dizer, porque fulano ganhou muito dinheiro com o apartamento alugado. Ninguém diz isso. O que eu quero dizer é o seguinte, se o judiciário tivesse um tratamento mais célere para quem não paga, puxa gente, você é livre para você casar, descasar, comprar a sua casa, fazer o que você quiser, viajar. Você é livre na hora de contratar uma locação. Você firmou um contrato, firmou um compromisso. Na hora que você começa a falhar no seu compromisso, eu não vou discutir aqui mérito. Ou você paga ou você sai do imóvel. É simples assim. Não é você descumprir um contrato. Então notifica, vai pagar, não vai, tchau, acabou-se. Aí o judiciário fica, muitas vezes, querendo fazer ação social a custas de um proprietário, que esse sim é a pessoa que compra o imóvel, que disponibiliza, que faz essa movimentação. Que faz a movimentação. Que né? Quanto mais essa pessoa comprar, mais barato vai ficar para os demais inquilinos que estão alugando. E se o judiciário for célere, ele vai fazer com que o meu inquilino alugue mais barato. Porque se eu tenho experiências ruins, eu vou ter que forçar meu inquilino a contratar uma fiança onerosa, vai ter que contratar um seguro-fiança, porque eu não vou aceitar ele alugar. Vai ficando mais caro. Fica mais caro, gente, fica mais caro. Nós estamos trabalhando uma PEC no Congresso agora, que essa PEC é o seguinte, você não pode resolver no cartório, você não resolve um processo de inventário. O inventário, os bens deixados por herança não é um direito indisponível. Porque uma coisa é você ter assim, não, eu bati num carro, você é culpada de ter batido no meu carro, Mariana, mas de repente, numa conversa, até na justiça, você chega, poxa, eu não estou podendo, eu posso abrir mão desse direito, eu desisto da ação, isso é um direito disponível. O inventário não, você não tem, o processo de inventário é um direito indisponível, você tem às vezes terceiros interessados, você tem filhos, você tem cônjuges, não é? Você não dispõe desse direito. Esse direito tem que ser tratado conforme determina a lei. No entanto, se não existe conflito judicial, você pode tratar ele no cartório, seguindo todos os ritos legais. Você pode fazer o inventário, você pode fazer o que mais, gente? Você não precisa, acho que hoje não é obrigatório nada, nem você ter advogado, não tem nada. Você é tudo, você chega lá. Mas é bom ter advogado. É bom, mas eu estou dizendo que é possível, eu acredito. É possível fazer no inventário, lá no processo judicial, no cartório. Então, eu acho assim, tem uma outra questão também que você resolve muito facilmente. Pô, tu usa o capião, você resolve num cartório, não é? A propriedade do imóvel você resolve no cartório. Então, por que a questão da locação
você não pode você poderia desafogar o judiciário, que é um equipamento muito mais caro, e questões que direito é claro. Você vai no cartório, dá entrada naquele contrato, mostra que a pessoa está inadimplente, o cartório analisa aquilo, faz a notificação ao ocupante que está lá no imóvel, e cumpridos os ritos normais, você vai lá e faz o despejo, gente. Você decreta, você faz o despejo, pronto, acabou-se. Então você vai tratar essas questões sem discutir. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, Luciano. Aí, você da área, eu nunca tinha parado para pensar que seria uma coisa. Nós estamos trabalhando. Se isso passar, Mariana, você vai ver esse mercado de oferta de imóveis crescer muito, vai amadurecer muito o mercado de locação. E quem sabe a gente fica feito a Suíça. Você vai ter muito mais investidores, porque eles vão sentir muito mais segurança no investimento de locação e vai beneficiar todo mundo, gente, inquilino e proprietário. Vamos ficar de olho. Luciano, muito obrigada, viu? Mais uma coisa, acho que foi isso, foi tudo. Isso. A gente tem um presente para dar para você de agradecimento. Acho que coisa boa. Ainda ganhei um presente. É de agradecimento. Porque o que é que você acabou de fazer, né? Você acabou de dividir com um monte de gente seu conhecimento, sua história. Perfeito. Tem o nome? Cadê? Podpack. Aí, e seu nome embaixo. Personalizado. Personalizado. Obrigado, Mariana. Para você. Ótimo. Luciano, tu tens... como é que o pessoal acha a Âncora? Qual é o Instagram da Âncora? Tu tens o site? A Âncora tem Instagram, tem site, né? O ancoraimobiliaria.com.br é o nosso site, né? O Instagram é Âncora também, Nicole? Âncora Imobiliário. O Instagram. Âncora Imobiliária. Pois é, estamos à disposição, ótimo, Mariana. Né, Existem muitas dúvidas, né, sobre esse tema. Então, sempre que a gente puder ajudar o pessoal com informação, é isso. Obrigada demais. Obrigado. Pessoal, ficamos aqui. Segue a gente no Instagram. Minha gente, muito obrigada. Se inscreve no nosso canal. E é isso. Muito bem. Ótimo.